Olá, galera do SEDUC, galera do nono ano. Nós estamos passando por um momento difícil, mas isso não impede que nós continuemos as nossas aulas em busca do conhecimento. Nesses momentos de dificuldade, o mundo também se volta para a ciência e a ciência tem sido uma fonte de esperança para o ser humano. Nós precisamos nos inserir neste mundo da ciência. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer um assunto novo, falando sobre um mundo invisível, mas um mundo espetacular, que é o mundo do átomo. Quero dizer que estou sentindo a falta de vocês, gostaria mesmo que todos pudessem estar aqui, mas vamos aproveitar esse momento, também o tempo que vocês têm em casa, para continuar adquirindo conhecimento e evoluindo em nossos estudos. Nós iremos começar a aula de hoje revendo alguns conceitos, reforçando esses conhecimentos que já foram falados em sala de aula. Então vamos lá, entrando no mundo atômico agora. A matéria, ela é formada por átomos. Toda a matéria que o ser humano conhece, no planeta Terra e tudo o que o ser humano já pôde observar no universo é composto de matéria e energia. E a matéria, ela é composta de átomos. Toda a matéria é constituída de átomos. E nós vamos entender esse mecanismo de formação da matéria através dos átomos. Para isso é necessário entendermos a estrutura atômica e é sobre isso que nós vamos estudar nessa aula de hoje. Então vamos lá, vamos dar seguimento. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da história atômica. Essa história, desde a antiguidade, tem feito parte do pensamento e desde lá os seres humanos têm tentado entender a constituição das coisas. Existem várias teorias e vários estudos, desde Aristóteles, mas hoje nós vamos utilizar um modelo que é o modelo utilizado didaticamente para a representação do átomo, que é o modelo de Rutherford. O átomo, nesse modelo de Rutherford, ele é constituído por três partículas importantíssimas. Aqui nós temos os prótons, os elétrons e os nêutrons. Vamos entender onde está cada uma dessas partículas nessa estrutura atômica. Aqui no centro do átomo, na região chamada de núcleo, nós temos duas partículas que são prótons. Os prótons, eles estão carregados de energia positiva. Carrega a energia positiva do átomo. Os nêutrons, eles são partículas que não carregam nenhum tipo de energia, conforme o próprio nome está dizendo, nêutrons. Então, para que servem essas partículas? Por que elas existem? Tudo tem um porquê, e um porquê lógico e matemático, e até fascinante. Nós precisamos entender isso aí. Os nêutrons, eles foram as últimas partículas atômicas a serem descobertas. A princípio, conhecia-se apenas os elétrons e os prótons, mas havia um problema que foi detectado. Os prótons, apenas com energia positiva e estando eles juntos no núcleo atômico, haveria um problema, porque a energia positiva, com energia positiva, ela gera uma força de repulsão. Então não teria como essa estrutura do núcleo se manter se houvesse apenas energia positiva. Ao encostar um no outro, os prótons iriam gerar uma força de repulsão e o núcleo não teria como se manter. Daí, através de pesquisas, descobriram que no núcleo atômico existe um outro tipo de partícula, que são os nêutrons.
embora elas não tenham carga elétrica, elas possuem uma função fundamental. Essas partículas têm uma função de manter o equilíbrio do núcleo, a estabilidade do núcleo atômico. Elas impedem que a força de repulsão gerada pela energia positiva seja tão grande que o núcleo se desestabilize e não consiga se manter. Então, a função dos nêutrons é manter a estabilidade do núcleo atômico. Então, aqui está a apresentação das duas partículas. Prótons, contendo a energia positiva do átomo, e os nêutrons, sem nenhum tipo de energia, mas com a função de estabilizar o núcleo atômico. Aqui nessa região dessas linhas, nós temos os elétrons. São partículas carregadas de energia negativa. Os elétrons carregam energia negativa. Aqui nós temos algo muito interessante que mantém essa estrutura atômica. A força de atração, enquanto a energia positiva, com a energia positiva, gera uma força de repulsão, a energia negativa dos elétrons com a energia positiva dos prótons gera uma força de atração. E é essa força de atração que mantém essa estrutura atômica aqui. Há algo muito interessante também no átomo. A quantidade de prótons é sempre a mesma quantidade de elétrons. Se nós pensarmos aqui num átomo de carbono, que é um dos átomos mais estudados e mais famosos, e também mais abundantes na superfície da Terra. Então, pensando no átomo de carbono, nós teríamos 6 prótons e também 6 elétrons. Assim acontece com todos os átomos que estão representados na tabela periódica. A mesma quantidade de prótons sempre é a mesma quantidade de elétrons. Se nós fizermos uma conta aqui, nós temos mais 6, que é a energia positiva dos prótons, e menos 6, que é a energia dos elétrons, dando um total de 0. Mais 6, menos 6. Então, todo átomo ele é nulo. A energia da eletrosfera anula a energia positiva do núcleo. Porém, isso pode mudar de acordo com o tempo e também com o que vai acontecer com o átomo. Por exemplo, as reações de ligação química. Quando um átomo se liga a outro para formar as substâncias, aí essa configuração da energia ela se modifica e o átomo ele vai se eletrificar. Um átomo, quando se eletrifica, ou positivamente ou negativamente, ele recebe o nome de íon. Íon é um átomo que deixou de ser nulo e se eletrificou positivamente ou negativamente. Mas isso nós vamos estudar mais adiante. Nosso objetivo agora é compreender a estrutura atômica. Nós temos duas áreas, o núcleo contendo duas partículas, prótons e nêutrons, e a eletrosfera contendo apenas energia negativa. Eu gostaria de falar sobre dois números importantes para continuar os nossos estudos, serão fundamentais para que vocês possam dar prosseguimento aos estudos de química, não apenas aqui no 9º ano, mas por todo o segmento desse estudo de química. Esses dois números são essenciais e muito importantes para vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção. Nós temos aqui o número Z. Ele representa o número atômico e ele serve para identificar o tipo de átomo do qual nós estamos falando. O número Z é formado pela quantidade de prótons. Daqui, Z é igual a P. Se nós falamos de um átomo de carbono,
Então o carbono ele é o Z6. Por que o carbono é o Z6? Porque ele tem 6 prótons. Então os prótons eles indicam o número Z. Se eu falar de um átomo de hidrogênio que está exposto aqui, o átomo de hidrogênio ele é o Z1. E assim nós damos seguimento a todos os átomos da tabela periódica que podem ser identificados pela letra Z e pela quantidade de prótons. Por que os átomos podem ser identificados pela quantidade de prótons e não podem ser identificados pela quantidade de elétrons? Se a quantidade é a mesma. Se no átomo de carbono nós temos 6 prótons e 6 elétrons, por que então que o carbono pode ser identificado pelos prótons e não pode ser identificado pelos elétrons? Existe um fator aqui. Os prótons, eles sempre vão se manter com a mesma quantidade. Essa energia é estável. Enquanto que os elétrons, numa ligação química, vai ocorrer uma variação no número de elétrons. Então, o número de elétrons pode variar na ligação química, o que não acontece com o número de prótons. Por isso, o número de prótons serve para identificar o elemento. Então, a quantidade de prótons indica o número Z, que é o número atômico. Nós temos também um outro número importante que precisa ser compreendido, nunca decorado, compreendido, para que você possa dar seguimento e vocês sempre irão precisar disso aqui quando estiverem estudando química. Número A, que indica a quantidade de massa atômica. O que é massa atômica? A massa é a matéria que constitui o átomo. A matéria que forma o átomo. Então, o número de massa atômica é a quantidade de matéria que nós temos no átomo. E esse número é representado pela união dos prótons com os nêutrons. O que vai indicar o número de massa atômica é a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Como assim? Então o átomo tem 3 partículas básicas, que são prótons, elétrons e nêutrons. E o número de massa só é indicado por 2 dessas partículas. E os elétrons, eles não têm parte nessa indicação da massa atômica? Poderia dizer que os elétrons, nesse quesito, eles são desprezíveis. Por que eles são desprezíveis? Os elétrons são carregados de energia, mas a massa deles é muito pequena. Se nós compararmos um elétron com um próton, um elétron é cerca de 1.900 vezes menor do que um próton e do que um nêutron. Os nêutrons são praticamente do mesmo tamanho e contêm a mesma quantidade de massa. Mas os elétrons, eles possuem apenas energia. Então a massa dos elétrons, desprezível. O que é uma coisa desprezível? É algo que pode ser desprezado. Os elétrons têm massa? Tem. Mas é tão pequeno que nós não levamos em consideração para fazer esse cálculo. Daí nós temos o número de massa constituído apenas pela quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então são 2 números importantes que devem ser levados em consideração. Número atômico, apenas representado pela energia positiva e estável do átomo. Número de massa, representado pela quantidade de prótons mais nêutrons. Muito bem, aqui nós estamos finalizando essa parte de estrutura atômica e iremos entrar em outro conceito. Espero que você tenha compreendido. Eu espero também que você possa utilizar esse tempo que você tem em casa para ampliar o conhecimento. Nós temos boas fontes de pesquisa no livro, nós temos a internet, então que você utilize esse tempo, que essa aula aqui sirva apenas como incentivo para que você possa se aprofundar nesse conceito.
Entendendo aqui a estrutura atômica, nós iremos partir para um outro conceito, tá? Que está aqui. Nós iremos falar agora sobre átomos diferentes. A natureza ela é magnífica, ela é maravilhosa. Nós temos uma variedade imensa de átomos, inimagináveis, uma quantidade imensa de átomos. E aqui na natureza nós encontramos átomos diferentes do mesmo elemento. Esses átomos que nós vamos estudar agora são os isótopos. O que são isótopos? Para estudar os isótopos, eu trouxe como exemplo 3 átomos que existem na natureza. Um átomo chamado de próton, deutério e trítio. Os 3 são átomos do mesmo elemento, conforme vocês estão vendo aqui. Os 3 são átomos do elemento hidrogênio. Os 3 são hidrogênio. Então, qual é a diferença desses 3 átomos? Onde está a diferença dos 3 átomos? Nós podemos ver que eles possuem a mesma quantidade de prótons, Z1 e Z1. Nós estamos falando de hidrogênio com a mesma quantidade de prótons. Mas aqui embaixo nós temos a diferença na massa desses átomos. A massa atômica deles é diferente. Nós temos aqui um átomo especial, único, o próton. O próton ele é composto apenas de um próton e um elétron. E ele não tem nenhum nêutron. Aliás, o próton é o único átomo que não precisa de nêutron. Porque no núcleo atômico dele, eu quero desenhar aqui esse átomo, no núcleo atômico dele, nós temos apenas um próton. E tendo apenas um próton, não existe nenhum outro próton para que ele possa se chocar, gerando a força de repulsão que eu expliquei lá para vocês. Então, o único átomo de toda a tabela periódica que não tem nenhum nêutron é esse átomo especial de hidrogênio chamado de próton. Então, aqui nós temos agora o deutério. Aliás, esse nome deutério significa 2. Está fazendo uma relação ao número de massa atômica. Como é a formação desse átomo, o deutério? Nós temos um próton e um nêutron, que vai dar o número de massa 2, conforme eu expliquei para você aqui. O número de massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, a massa é 2 porque ele possui um próton e um nêutron. Aí ele tem uma massa 2. Esse aqui, o trítio, que também tem um nome relacionado ao número de massa. Aliás, trítio está relacionado ao número 3, ou seja, a massa dele é 3. Se ele possui um nêutron, ele possui um nêutron que está expressado aqui no número Z. Desculpa, ele possui um próton. Então, qual é a quantidade de nêutron? Se a massa dele é 3, ele possui um próton. Quantos nêutrons esse trítio possui? 2, naturalmente. Né? E aí nós vamos chegar ao número A, que é o número de massa 3. Esses 3 átomos, eles são diferentes, porém são átomos do mesmo elemento. E aí eles formam um isótopo. Isso é um isótopo. Isótopo são átomos do mesmo elemento, ou seja, o número atômico é sempre igual. O elemento é o mesmo. Qual é a diferença de um para o outro? O número de massa é diferente. Ok? Aqui nós temos um outro exemplo de 2 átomos isótopos. São os 2 átomos de carbono. O carbono 12
é o que está representado na tabela periódica, porque ele é um átomo mais estável. O carbono 14, ele é um átomo mais variável, ele é um átomo radioativo, ele emite radiação. Qual é a diferença desses dois átomos? Eles são, lembrando que eles são isótopos. O que é um isótopo? Z igual, o mesmo elemento, porém com número de massa diferente. Número de massa diferente. Se nós fizermos a decomposição aqui, nós vamos ter os dois prótons com 6 e nêutrons diferentes. O carbono 12 ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, que vai dar um número de massa igual a 12. Já o carbono 14, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons, o que vai dar um número de massa igual a 14. Daí vem o nome desse átomo, carbono 14. Mas nós temos uma curiosidade muito interessante do carbono 14, que está expressado aqui na figura. Inclusive, eu passei uma pesquisa para que vocês fizessem. Não sei se vocês fizeram, mas se não fizeram, ainda está em tempo. Tá? Vamos ver como ocorre a formação do carbono 14 e qual a importância desse elemento para a natureza. Muito bem, o carbono 14 acontece através da radiação cósmica que entra no planeta Terra através dos raios solares. Essa radiação, ela vai bombardear nêutrons de nitrogênio, e esses nêutrons de nitrogênio, eles vão se unir ao carbono, formando o carbono 14. É assim que ocorre a formação do carbono 14, através do bombardeamento radioativo cósmico através dos raios solares, que faz a ligação desses nêutrons no carbono 14, formando o carbono 14. Daí, esse carbono 14, ele fica suspenso na atmosfera, abundantemente na atmosfera. E o que acontece com esse carbono 14? Através do processo de fotossíntese, quando a planta realiza o processo de fotossíntese, ela incorpora, ela pega, aliás, o gás carbônico é um dos elementos necessários para a realização da fotossíntese. Então, quando a planta realiza a fotossíntese, esse carbono 14 que se formou na atmosfera, ele vai fazer parte do corpo da planta. Através de uma cadeia alimentar, os animais acabam adquirindo também esse carbono 14. Quando eles se alimentam das plantas que realizaram a fotossíntese, o carbono 14 está incorporado também no corpo dos animais. Então, resumindo, o carbono 14 ele está na formação do corpo de todos os seres vivos. Gostaria de fazer apenas uma ressalva. As pessoas dão muita importância para o oxigênio, e de fato ele tem muita importância. Porém, o elemento essencial para a vida é o carbono. O carbono é o elemento da vida. Existem algumas bactérias que não dependem do oxigênio para sobreviver. Porém, todos os seres vivos possuem em suas moléculas a composição do carbono. Sem o carbono não haveria nenhuma forma de vida no planeta Terra. É um elemento magnífico, o carbono. E o carbono 14 ele está incorporado em todos os seres vivos. Mas daí ainda há um fato muito interessante. A ciência descobriu e tem usado isso para datação de fósseis. O carbono 14 é usado para datação de fósseis. Como acontece isso? Esse é um processo chamado meia-vida do carbono 14. E como ocorre essa meia-vida? Ok. Como vocês estão vendo, aqui nós temos um tronco de uma árvore que foi cortada. Nós temos também restos mortais de um animal. Depois de cortada,
essa árvore não pode mais realizar a fotossíntese, não pode mais incorporar carbono 14 ao seu corpo, muito menos o animal que morreu. Ele não se alimenta, então ele não está mais incorporando o carbono 14. Então, o carbono 14 que está no corpo desses seres que já não